Fala pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui direto do aeroporto de Salvador. Aqui para um bate-papo de 15 minutinhos, 20, já vai chamar meu embarque ali. É um prazer recebê-los aqui no Periscope para a gente bater um papo sobre direito constitucional e direito tributário. Antes de começar, eu quero registrar aqui de público meu agradecimento ao povo de Salvador e dizer ao povo de Aracaju que daqui a pouquinho eu estou posando aí em Aju e amanhã a gente vai ter um evento fantástico na UNIT, das 14 às 21. Galera de Salvador, obrigado pelo dia mágico, pelo dia incrível. Hoje de manhã no Portal F3 e de tarde e de noite na Faculdade Batista. Foi uma aula de 14 horas até 21h40. Mais de 7 horas de aula com meia horinha só de intervalo. Amanhã é em Aracaju. Vocês todos de Aracaju que me assistem, quero vocês de 14 às 21 às 22 ali no auditório da UNIT. Uma super revisão de constitucional e tributário. Tudo bem? Então amanhã, gafe, aprenderam, hein? Amanhã a gente vai estar junto na UNIT, aí em Aju. O evento que eu fiz hoje aqui em Salvador, eu vou fazer com vocês amanhã de noite, aí em Aracaju. Quarta eu estou em Maceió, quinta em Recife, sexta e sábado em João Pessoa. O evento é gratuito, basta levar um brinquedo para uma criança e 1 quilo de alimento, um caderno, caneta e muita força de vontade, que é um atropelo de informações, é um bombardeio. Tudo bem? Então, para eu começar aqui com vocês, tributário e constitucional, mais uma vez, muito obrigado ao povo de Salvador, tudo bem? De coração, muito obrigado. Saio daqui exausto, mas engrandecido, revigorado pelo amor, pelo carinho que eu recebi das pessoas hoje aqui, tudo bem? Bom, eu vou perguntar para vocês qual foi o número que eu parei ontem das dicas do nosso 300 dicas do PB. Ontem eu parei em que número? Vocês se lembram? Foi na 38 que eu parei? Parei na 37? Parei na 37, não é isso? Isso. Então agora a gente vai começar com a 38, direito constitucional. Vamos lá? Direito constitucional, medidas provisórias. Então anota aí, direito constitucional, medidas provisórias. Tema 38, direito constitucional, medidas provisórias. O que é que eu vou pedir a toda a galera? Eu vou pedir a todo mundo para a gente segurar as mensagens, tá certo? Para a gente segurar aí as mensagens. Todo mundo sem mandar mensagem, senão vai travar. E quem puder, apenas convidem os seguidores, como fez aí Felipe Dupré, Alex Paim, que eu vou encontrar em Aracaju, Emily, Edson, Ayla, todo mundo, só convidando os seguidores, sem mensagens para não travar a transmissão. Muito obrigado a vocês que estão convidando os amigos para a live, tá certo? E o tema 38 é direito constitucional, medidas provisórias, ok? Vou procurar trazer uma síntese rápida de informações importantes enquanto meu voo não inicia aqui o embarque. Gente, é um dos temas favoritos da banca de constitucional, das bancas de constitucional, no exame de ordem e nos concursos públicos. O regime jurídico das medidas provisórias, que está lá no artigo 62 da Constituição. Primeira pergunta. Quem pode editar medidas provisórias? No âmbito da legislação federal, só o presidente da República. Só o presidente da República, no âmbito da legislação federal, pode editar medidas provisórias. Nenhuma outra autoridade do Poder Executivo da União tem competência para a edição de medidas provisórias. Então, no âmbito do governo federal, só o presidente da República. Todavia, prestem atenção, se as constituições estaduais autorizarem, se a lei orgânica do Distrito Federal autorizar, os governadores de estados e do DF também podem editar
medidas provisórias. Então, medidas provisórias são fontes do processo legislativo, editáveis pelo presidente da República e, se houver autorização nas constituições estaduais, na lei orgânica do DF, também podem ser editadas por governadores. Qual é o requisito, meu amigo Felipe, do Esquadrão STF? Quais são os requisitos que a Constituição impõe para que possa o presidente da República, e simetricamente seriam requisitos a serem observados pelos governadores, para que se possa editar uma medida provisória? Só é possível a edição de medidas provisórias se estiverem presentes dois pressupostos: relevância e urgência. Anotem que medidas provisórias são fontes do processo legislativo, editáveis pelo presidente da República, se houver autorização nas constituições estaduais ou na lei orgânica do Distrito Federal pelos governadores, em situações dotadas de relevância e urgência. Bom, a banca pode lhe perguntar o que é que acontece quando se edita uma medida provisória. O chefe do Poder Executivo, com a medida provisória, ele vem normatizar certa situação jurídica, certa situação da vida da administração, que ele quer ali, provisoriamente, imediatamente, criar uma norma para reger aquela situação. As medidas provisórias, quando editadas, anotem, elas produzem os seus efeitos normativos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período de mais 60 dias. Então, o professor Flávio Tartucci está lá em São Paulo. Um grande beijo ao querido professor Flávio Tartucci, o maior professor de Direito Civil do Brasil. Tartucci, um beijo. Quem ainda não segue, sigam Flávio Tartucci, o maior professor de Direito Civil do país. Então, uma medida provisória, quando editada, produz efeitos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60. Anota uma informação importante que é muito comum nas provas de ser alvo de pergunta. Se durante o prazo em que a medida provisória que foi editada está ali, produzindo efeitos, houver recesso no parlamento, durante o recesso o prazo não corre. Na verdade, uma medida provisória, na prática, ela pode durar mais de 120 dias, porque o prazo não corre no recesso. Então, a medida provisória, ela produz efeitos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, mas esse prazo não corre no recesso. Então, imaginem vocês que o presidente editou uma medida provisória no início de dezembro. Quando entrar no recesso de fim de ano, que em regra vai se dar a partir de 23 de dezembro, porque a última data oficial para exaurir a sessão legislativa ordinária anual é 22 de dezembro, quando chegar no dia 23 de dezembro, o prazo para. E até o retorno, no dia 2 de fevereiro do ano seguinte, esse prazo não corre. Então o prazo não corre em janeiro, não corre no primeiro dia de fevereiro, não corre no finalzinho de dezembro. Então medidas provisórias produzem efeitos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período de mais 60, e esse prazo de 60, prorrogáveis por mais 60, não corre no recesso. É por isso que, na prática, uma medida provisória pode produzir efeitos práticos, concretos, em mais de 60, em mais de 120 dias. Gente, prestem atenção. Uma medida provisória, após editada pelo presidente, ela tem um poder. Ela passa a reger de imediato os fatos que ela vem disciplinar. Tartucci, abri a filial do Portal F3 aqui em Salvador hoje. Pegamos um imóvel novo, bacana aqui no Itaigara, e abri uma filial. Como se fosse o velho Sejus, que você deu aula há tanto tempo, me ajudou muito, né? Eu sou muito grato ao professor Flávio Tartucci, que, como um grande amigo, sempre foi muito gentil, colaborou, ajudou muitos alunos aqui da Bahia, ensinando direito civil, aqui no velho Sejus, que era o Centro de Estudo Jurídico de Salvador. Hoje, eu e Rafa, a gente inaugurou o Portal F3, a filial aqui de Salvador. Começamos pequenininhos, humildes, uma salinha pequena de 40 lugares, e vamos inaugurar uma salinha de 60 lugares daqui a 2 semanas. Abrimos hoje. Estou muito feliz, foi incrível, foi maravilhoso. Tá certo? Sou muito grato, viu, Tartucci, por você sempre ter me ajudado. Você foi um dos grandes amigos que a vida colocou no meu caminho. Nas primeiras semanas do Sejus, em 2007,
Você foi um dos caras que estava aqui dando aula 10 anos atrás e me ajudando a criar o meu sonho de ter um centro de estudo jurídico na minha cidade. E agora a gente recomeçou. Estamos recomeçando com o centro de estudos jurídicos chamado Portal F3, Foco, Força e Fé. Tudo bem? Maravilha. Bom, vamos voltar? Então, moçada, valeu, irmão. Te amo. A medida provisória, preste atenção, quando ela é efeitos imediatos, salvo qual é o caso de não efeitos imediatos? O grande Rodrigo Pérez, qual é o caso de a medida provisória não produz efeitos imediatos? Quando ela majora tributos. A medida provisória que cria ou majora tributos tem que obedecer ao princípio da anterioridade. E aí ela não produz efeitos de imediato. Isso é uma quebra da regra. A regra é que uma medida provisória, após a editada, passa a produzir seus efeitos normativos imediatamente, ok? Então, ressalvando essa questão de natureza tributária, uma medida provisória que cria ou majora tributo não produz efeitos de imediato, porque tem que respeitar o princípio da anterioridade. Ressalvada essa questão tributária, uma medida provisória, uma medida provisória em qualquer outro assunto, produz efeitos de imediato. Quais são esses efeitos? A medida provisória passa a reger os fatos que ela veio disciplinar como se fosse a lei do tempo do fato, ok? Então, durante aqueles 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60, a medida provisória é considerada analogicamente a uma lei, é como se ela fosse a lei do tempo do fato. Então ela vai disciplinar e vai reger os fatos que estão acontecendo naquele período. Lembrem, isso pode ser perguntado em prova, a medida provisória tem força de lei. Ela é uma fonte do processo legislativo equiparável a uma lei. Não tem nenhuma hierarquia entre lei e medida provisória. A medida provisória é apenas temporária, provisória, mas ela tem a mesma força de uma lei, a mesma posição hierárquica de uma lei, ok? Bom, a banca pode perguntar a vocês o que acontece quando a medida provisória é editada para disciplinar um fato que já era disciplinado por uma lei anterior. A medida provisória não revoga a lei anterior. A medida provisória, ela não revoga a lei anterior. A medida provisória suspende a eficácia da lei anterior naquilo que foi incompatível. Então, se eu tinha uma lei A disciplinando os fatos X e a medida provisória veio disciplinar os fatos X, a medida provisória suspende a aplicação da lei A aos fatos X e ela, medida provisória, passa a reger os fatos X pelos 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60, em que ela está produzindo seus efeitos. Então, numa prova, você nunca vai marcar a letra que disser que a medida provisória revoga a lei anterior. Ela, enquanto medida provisória, ela não revoga. Aninha, beijo, meu amor. Ela não revoga a lei anterior. Ela provoca a suspensão da eficácia da lei anterior e aqueles fatos que serão disciplinados pela medida provisória serão regidos por ela. A lei anterior só segue aplicável naquilo que não foi incompatível e aí subsidiariamente ela se aplica. No que houver colisão, prevalece a medida provisória e fica suspensa a aplicabilidade e a eficácia da lei anterior, tudo bem? Bom, quando a medida provisória é editada e é encaminhada ao Congresso Nacional, ela vai primeiramente para uma comissão chamada Comissão Mista, que é formada por deputados e senadores. A medida provisória cai nessa comissão mista, formada por deputados e senadores, e ali, nessa comissão mista de deputados e senadores, será feito um parecer, em que a comissão enviará o seu relatório, sua opinião, seu parecer, para todos os congressistas, para o gabinete de cada senador e cada deputado, dando a opinião, se entende que é constitucional ou que é inconstitucional a medida provisória. Tudo bem? Bom, após sair da comissão mista, para onde vai a MP? Sempre vai primeiro para a Câmara. E somente se aprovada na Câmara é que vai para o Senado. Então anote, a medida provisória vai ser votada primeiro na Câmara. Ela só vai para o Senado se a Câmara aprovar. Se a Câmara, votando, rejeitar, a MP não vai para o Senado. E a MP nunca irá ao Senado primeiro.
a Câmara será sempre a casa inicial. Tudo bem? Outro ponto importante. Se a medida provisória for editada e se passarem 45 dias ela não for apreciada na Câmara, ou se foi apreciada na Câmara e já foi para o Senado, e passados 45 dias da edição dela, o Senado não aprecia, na casa que ela estiver, se já tiverem mais de 45 dias de sua edição, ocorre o trancamento de pauta. A pauta fica obstruída e não se podem votar projetos de lei antes de votar ela. Se a matéria por ela veiculada é relevante e urgente, ela tem que ter prioridade para julgamento. Então, ocorre o fenômeno da obstrução. Tranca-se, obstrui-se a pauta e não se podem votar outros projetos de lei enquanto essa medida provisória não for apreciada. Então, passados 45 dias, ocorre o trancamento de pauta. Se a medida provisória não for apreciada e passarem 60 dias, ela não for apreciada, prorroga-se por mais 60, ela continuar não sendo apreciada, esgotado o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Ela não sendo apreciada, ocorre a rejeição tácita. Ela caduca, a MP cai. Se dentro do prazo de 60 dias, prorrogável ou unicamente por mais 60, ela for apreciada e for expressamente rejeitada, ocorre a rejeição expressa. Uma MP pode ser aprovada ou rejeitada. A rejeição pode ser expressa numa votação, ora na Câmara, ora no Senado, ou tácita. Quando é que ocorre a rejeição tácita? Quando se esgota o prazo e ela não é aprovada. Então, se a MP for aprovada, ela se converte em lei ordinária. Uma MP aprovada vira lei ordinária. Ela se converte em lei ordinária e ganha numeração de lei ordinária. E se a MP for rejeitada, da sua rejeição expressa ou tácita pelo decurso de prazo, eu não tenho mais como produzir efeitos. A banca pode lhe perguntar o que é que acontece com a queda da MP. Com a queda da MP, o que é que acontece? Caindo a MP expressa ou tacitamente, da data da queda para frente, ela não produz mais nenhum efeito. E a pergunta que a banca faz é o que é que acontece com o tempo em que ela normatizou as relações jurídicas. O que é que acontece com o tempo, com o momento em que ela produziu efeitos. Exemplo, imaginem que após 100 dias, a Câmara ou o Senado rejeitam essa MP, ok? A MP é rejeitada, não se obteve o quórum mínimo de aprovação. Então, se eu não obtive na votação o quórum de aprovação, a maioria votou pela rejeição, ok? Então, observe, se a MP, grande Otacílio, eu vou estar em Manaus com você e com Jaime dia 24 e 25. Beijo, irmão. Se a MP é rejeitada, a banca pergunta, e nesses 100 dias que ela produziu efeitos, veja bem, nesses 100 dias que a MP produziu efeitos, a Constituição, após a queda do MP, ela diz que cabe ao Senado, o Congresso vai ter o poder de, em até 60 dias após a queda da MP, eu vou já estar embarcando quase todo mundo ali, em até 60 dias após a queda da MP, eles vão ter a missão de editarem um decreto legislativo para que, através de um decreto legislativo, eles venham a disciplinar o que acontece com as relações que foram regidas pela MP. Então, a MP produziu efeitos por 100 dias, houve rejeição expressa. Ou produziu efeitos por 60 dias, mais 60, houve rejeição tácita. Da rejeição da MP para frente, ela não produz mais efeito, ela não existe mais. Só que os dias que ela disciplinou, o Poder Legislativo vai ter um prazo de 60 dias a contar da rejeição para editar um decreto legislativo para disciplinar essas situações. Se passarem 60 dias da queda da MP, esse decreto legislativo não vier, a MP se confirma como, aspas, a lei do tempo do fato. E os fatos que aconteceram seguem, em definitivo, disciplinados pela MP naquele tempo que ela produziu seus efeitos. Tudo bem? Bom, um outro ponto que podem perguntar é o seguinte: rejeitada a MP expressa ou tacitamente, ela pode ser reeditada? A MP pode ser reeditada, mas só na sessão legislativa anual seguinte. Só se pode reeditar a MP na sessão legislativa anual subsequente. Então, seja rejeição expressa ou rejeição tácita, se a MP caiu, ela não pode voltar no mesmo ano. Ela só pode voltar na sessão legislativa anual seguinte. Tudo bem? Por fim, existem matérias para as quais a Constituição veda a medida provisória. Depois eu queria que vocês dessem uma olhadinha com carinho
no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, posto no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, nos incisos, a gente tem um rol de matérias que não cabem medida provisória. Mesmo que haja relevância e urgência, não cabe MP naquelas matérias, tudo bem? Então, anotem aí algumas importantes. Não cabe MP em matéria de lei complementar. Se a matéria é reservada à lei complementar, não cabe MP, é o inciso 3, 62, parágrafo 1º, inciso 3, não cabe medida provisória em matéria de lei complementar. Não cabe medida provisória para a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e para a definição das garantias dos membros das carreiras do Judiciário e Ministério Público. Não cabe MP na organização do Judiciário, do Ministério Público e no estabelecimento de garantias para os membros da carreira. Não cabe medida provisória para regular matéria de direito penal, processo penal e processo civil. Não cabe MP em matéria penal, processo penal e processo civil. Não cabe MP em matérias relativas à nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitorais e partidos políticos. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, eleitorais e partidos políticos. Não cabe, em hipótese alguma, medida provisória para cuidar de matérias ligadas à definição do orçamento, das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, salvo para abertura de créditos extraordinários. Então, tudo isso vocês vão ler no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, tudo bem? Para a gente encerrar, que eu já tenho que entrar no avião, que minha fila aqui está acabando, aqui todo mundo embarcando, estou praticamente sozinho aqui no aeroporto e não posso perder, eu vou para Aracaju. Direito tributário, tema 39, rapidamente aqui. Direito tributário, tema 39. Bota aí nos seus apontamentos. Alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Galera de Aracaju, tô chegando daqui a meia hora aí. Eu vou rapidinho, Salvador aqui do lado de Aracaju, em meia hora eu tô pousando em Aracaju. Se bobear, ainda vou comer um caranguejo ali em Atalaia, né, antes de ir pro hotel dormir. Então veja, alíquotas mínimas e máximas dos impostos estaduais. A banca pode lhe perguntar, cabe ao Senado fixar o quê? Preste atenção. No ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas. No IPVA, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas. E no ICMS, o Senado pode fixar alíquotas máximas e mínimas. A banca confunde todo mundo em prova. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, alíquotas mínimas para o IPVA. E para o ICMS, alíquotas máximas ou mínimas. Então, para o IPVA, alíquotas mínimas. Para o ITCMD, alíquotas máximas. E para o ICMS, alíquotas mínimas ou máximas. É isso que vocês não podem se confundir no concurso de vocês, na prova de vocês. Tudo bem? Deixa eu só mostrar aqui para a minha amiga Paula. Boa noite, Paula. Tudo bem? Dê boa noite para a galera do Brasil aqui ao vivo no Periscope. Essa é a brava Paula Guerreira. Boa noite. Trabalhando aqui até a hora dessa. Deus vai te abençoar muito, viu, minha irmã? Amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Amém. Então, moçada, eu já vou entrar no avião. Acho que deu para pegar aí a dica 39. Alíquotas máximas e mínimas dos impostos estaduais. Máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA, máximas e mínimas para o ICMS. Cabe ao Senado, através de resolução, fixar tudo isso. Vou entrar no avião, como sempre, o último passageiro a entrar. Só tenho eu aqui no aeroporto de Salvador, já embarcou todo mundo. Esse é o